Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje o Matinê faz a repercussão do Oscar 2026, com os pesquisadores de cinema, realizadores audiovisuais e irmãos gêmeos, Pedro Amaral e Marcos Oliveira. Uma homenagem também aqui a um filme que ganhou alguns prêmios na noite de ontem. Falaremos em breve sobre esse filme aí, mas eu quero saber quem é o Fumaça e quem é o Fuligem, tá? Já deixo aqui a pergunta para ser respondida logo. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posse e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica ele, o homem que estava ontem no Brick da Vila Belga, José Carlos Corteiro, o Zezinho. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse 16 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 16 de março na história do cinema. Em 1908, nascia o diretor e roteirista norte-americano Robert Hossein. Ele dirigiu o clássico político All the King's Men, conhecido no Brasil como A Grande Ilusão. Esse filme venceu o Oscar de melhor filme em 1950, além de render estatuetas para Broderick Crawford como melhor ator e Mercedes McBride como melhor atriz coadjuvante. Outros dos seus filmes são Desafio à Corrupção e o épico Alexandre o Grande. Faleceu com 57 anos em 1966. Justamente Mercedes McBride nascia nesse dia em 1916. Sua estreia no cinema foi justamente com o filme A Grande Ilusão aí que a gente citou anteriormente, né? E que lhe garantiu o Oscar de atriz coadjuvante, iniciando uma carreira que incluiria participações marcantes em filmes como Johnny Guitar, De Repente no Último Verão, Assim Caminha a Humanidade e até a voz clássica do demônio em O Exorcista. Faleceu em 2004 aos 87 anos. Hoje completaria 100 anos o ator e diretor e comediante Jerry Lewis, um dos grandes nomes aí da comédia norte-americana. Conhecido por sua parceria também com Dean Martin, tanto quanto por sua carreira solo, né? Lewis estrelou clássicos populares como Professor Aloprado e O Terror das Mulheres, tornando-se um ícone da comédia física e do humor pastelão no cinema das décadas de 50 e 60. Nos anos 80, ele fez O Rei da Comédia, de Martin Scorsese. Faleceu em 2017, aos 91 anos. Em 1941, nascia o diretor italiano Bernardo Bertolucci, um dos grandes nomes do cinema europeu. Entre seus filmes mais conhecidos estão O Conformista, O Último Tango em Paris, Os Sonhadores e O Último Imperador. Este filme, O Último Imperador, ele acabou ganhando vários Oscars, ganhando 9 prêmios, incluindo de filme e direção para o Bertolucci. Falecia em 1972, com apenas 50 anos, o ator brasileiro Milton Ribeiro. Sua estreia no cinema ocorreu em 51, no filme Ângela, produzido pela Vera Cruz. O reconhecimento nacional e internacional veio 2 anos depois, com o clássico O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto. No filme, Ribeiro interpretou o cangaceiro Galdino, personagem inspirado em Lampião. O Milton Ribeiro ele também se tornou um dos principais nomes do chamado ciclo do cangaço do cinema brasileiro, atuando em diversos filmes, como A Morte Comanda o Cangaço e Lampião, o Rei do Cangaço. Aniversariantes do dia: 91 anos do ator Juca de Oliveira,
Conhecido principalmente pelo teatro e pela televisão, ele também participou do cinema em filmes como O Caso dos Irmãos Naves e Buffo e Spallanzani. Por este último, recebeu o Kikito de melhor ator coadjuvante no Festival de Gramado. Aniversário da atriz francesa Isabelle Huppert, 73 anos. Considerada um dos maiores nomes um dos maiores intérpretes do cinema contemporâneo no lado feminino, mas também considerando intérpretes como masculino e feminino, ela participou de produções do cinema de autor, incluindo A Professora de Piano e Amor, ambos de Michel Haneke, e Elle, de Paul Verhoeven, pelo qual, inclusive, foi indicada ao Oscar. 71 anos do diretor brasileiro Bruno Barreto. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Dona Flor e seus dois maridos, um dos maiores sucessos aí de público do cinema nacional, e O Que é Isso, Companheiro, filme que foi indicado ao Oscar de filme em língua estrangeira em 98. 62 anos do diretor norte-americano Gore Verbinski, conhecido por dirigir grandes produções do cinema comercial, entre eles os 3 primeiros filmes da franquia Piratas do Caribe e também a versão estadunidense do filme de terror O Chamado. Ele ganhou o Oscar de animação pelo filme Rango. 40 anos da atriz Alexandra Daddario. Ela ganhou destaque nos filmes da franquia Percy Jackson em produções blockbuster como Terremoto, A Falha de San Andreas e a versão cinematográfica de Baywatch, SOS Malibu, além, claro, de participações em séries televisivas. Há 50 anos, em 76, os cinemas de Santa Maria exibiam, no Glória, o filme brasileiro A Filha do Padre, com censura de 18 anos. Na Independência, o filme britânico Um Toque de Classe, de Melvin Frank. E no Cine Imperial, O Duelo Mortal de Kung Fu, em sessão dupla com o filme brasileiro Os Irmãos Sem Coragem. Esse filme com Dedé Santana. E agora, vamos para a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Para quem acompanhou a cerimônia do Oscar ontem, percebeu que apenas 2 canções foram executadas. Então a gente vai tocar mais algumas aqui que não foram executadas lá na programação exibida pela HBO, TNT e também pela Globo, começando com a música Dear Me, em homenagem a Diane Warren, que perdeu ontem o seu 17º Oscar. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Ontem nós tivemos a cerimônia do Oscar, a 98ª cerimônia do Oscar, aí chegando perto da edição clássica do número 100, né? E o Brasil estava em disputa aí com 5 chances, 4 pelo filme O Agente Secreto e mais uma pela direção de fotografia de Adolfo Veloso para o filme Sonhos de Trem. A cerimônia ela aconteceu no Dolby Theatre, 3.300 pessoas estiveram presentes. A cobertura foi realizada no Brasil, aqui a transmissão no caso, né, pela HBO, pela TNT e em rede aberta, depois do Fantástico, pela Rede Globo. Além, claro, também de outros canais que fizeram a transmissão do Tapete Vermelho e de outras ações ligadas ao Oscar. É sempre interessante ver como o Brasil se mobiliza quando tem um representante em disputa. E hoje, aqui, para conversar um pouquinho sobre o Oscar ontem, sobre como foi a estrutura da premiação, mas também sobre os vencedores e os perdedores, né? Estarei aqui, então, com o Pedro Amaral. Olá, Pedro. Oi, Macari. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. E também com o Marcos Oliveira. Boa tarde, Macari. Obrigado pelo convite. Não sei se o ouvinte vai conseguir distinguir as vozes, né? Já é difícil distinguir, né? o rosto dos irmãos gêmeos aqui. Bom, mas eu vou direcionar as perguntas assim também. Vocês podem bater papo, que a ideia é fazer um bate-papo mesmo, né? Sobre a cerimônia ontem. Como é que foi para vocês assistir a mais essa edição com o Brasil concorrendo, né? Naquela expectativa, já que
nós éramos o defensor aí do título, né, de filme internacional. Começar contigo, Pedro, que esteve conosco aqui semana passada também para falar um pouquinho dessas prévias do Oscar. E aí, como é que foi a experiência de ver mais uma vez o Oscar e o Brasil na representância? Perfeito. Eu acho que o Oscar já é um momento especial, né? Embora a gente, às vezes, critique algumas decisões, fique um pouco insatisfeito com os prêmios que são entregues, eu acho que tu ter lá o Brasil concorrendo traz um outro tempero, né? Um tempero brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, tu vê os rostos, né, que a gente conhece daqui aparecendo no tapete vermelho, aparecendo lá na plateia e subindo no palco, né? Que nem o Wagner Moura apresentando, né, um dos prêmios ontem. Eu acho que aproxima muito da gente esse universo. E aí eu falo enquanto produtor, né, enquanto pessoa que produz também audiovisual, parece que torna mais possível, né, um dia ocupar um espaço como esse. Então, é especial demais, né? É muito emocionante. E, Marcos, tu viu que o Wagner estava sentado na primeira fileira, além de ter apresentado o prêmio de elenco junto com outros artistas, ele estava sentado na primeira fileira, é quase impossível não ver ele ali, né? Como é que foi para ti essa experiência de ver o Brasil? E também, tu comentou programas atrás, aí, a gente fez um especial sobre direção de fotografia, né? E os outros, né, no caso, brasileiros que estavam também lá no Dolby Theater, né? Eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação que eu fiquei assistindo ontem, mas as pessoas, por mais que, enfim, o Agente Secreto acabou não sendo premiado, né? Mas as pessoas parece que elas gostam muito do filme, gostam muito da equipe que estava lá. Eu ficava prestando atenção quando entrava os aplausos ou quando o Wagner Moura entrava, era diferente. Para nós tinha mais empolgação. Uhum. E é um sentimento assim de talvez dessas fronteiras se expandindo um pouco mais, né? É histórico a gente sair de um ano que a gente estava com um concorrente muito forte, que era o Ainda Estou Aqui, e já no ano seguinte já tem um outro filme brasileiro indicado não só para filme estrangeiro, mas também na categoria principal. Então, é uma pena. Eu gostaria muito de um dia, isso não vai acontecer, mas eu queria muito ter uma oportunidade de ver com os olhos de quem é de fora, porque o Ainda Estou Aqui, ele ainda tinha uma característica um pouco mais universal, talvez, assim, na narrativa. E o Agente Secreto, para mim, ele é um filme que ele é totalmente regional. Ele é sobre o Recife, ele é sobre a cultura interna lá do Recife. E eu queria muito entender como é que as pessoas de fora receberam ele. Uhum. Porque a gente se maravilha. Eu, mesmo sendo brasileiro, fiquei maravilhado com o que eu vi ali, mas a gente ainda é do mesmo país. E ver que essa história muito regional conseguiu atravessar a barreira ali da linguagem é fantástico. Eu queria ter essa experiência. E com relação a outro indicado, era o Adolfo Veloso, né, na categoria de direção de fotografia, que, assim, pessoalmente ele era talvez o meu preferido mesmo, porque eu me identifiquei muito com o trabalho dele, no sentido de como o filme depende muito da direção de foto para ele existir, mas era para mim já um pouco evidente que quem ia pender mais pro lado do Pecadores. Isso depois a gente pode comentar melhor, mas fiquei satisfeito. Embora quisesse que o Adolfo Veloso tivesse ganhado, eu fiquei satisfeito com a premiação do Pecadores nessa categoria. O Marcos já falou um pouquinho aí da categoria de filme internacional e vamos começar por ela, né? Já que o Brasil é talvez onde o Brasil teria mais chances assim de conquista, né? Claro, a gente torce para que elenco, por exemplo, pudesse fazer história e tal, né? E fez história, só que não como prêmio, né? Mas falando um pouquinho disso, vocês acham que esse caráter que tu citou, Marcos, de ser pouquinho mais, um tema mais global, um tema que mexe mais com as pessoas, independente do lugar, como é o caso do tema do valor sentimental, esse é o fator talvez determinante para a conquista do filme norueguês? Ou vocês acham que, como eu vi muitos publicarem, né, nas suas redes, né, era um jogo de cartas marcadas, afinal de contas a Noruega nunca tinha ganho um Oscar e, enfim, não iam dar 2 prêmios para o Brasil seguido? Olha, eu acho que a gente também não pode ser egoísta, né? É óbvio que a gente estava torcendo por Agente Secreto, é óbvio que a gente queria ver Brasil levando o prêmio novamente, mas também foi emocionante, né? A gente passou por isso ano passado, então foi bonito ver a Noruega levando um Oscar, né, por valor sentimental, que no meu ponto de vista é um filme excelente, não é
é aquele caso, né? A gente perde, mas não fica tão triste, né? Se a gente perdesse para esse filme, era mais fácil de lidar do que se perdesse para algum outro indicado, como, sei lá, Emília Pérez, ano passado, contra Ainda Estou Aqui, né? Mas eu acho, assim, eu sou um pouco da opinião de que O Valor Sentimental é um filme mais convencional, talvez. É um tipo de filme que a academia, ao longo da sua história, sempre preferiu. É um filme de drama, familiar. Mesmo sendo norueguês, mesmo sendo um filme estrangeiro, eu acho que ele é um pouco mais fácil de digerir, talvez, para o público norte-americano. Não sei dizer até que ponto isso prejudica o Agente Secreto, mas não é um bairrismo falar isso, eu acho que o Agente Secreto merecia mais justamente por esse caráter regional. Acho que a gente teria ali um filme que traz o olhar para algo que não é sempre visto, né, nas telas ao redor do mundo. Eu passo a acreditar com o passar do tempo que essa noção de que vai ganhar exatamente o melhor sempre não é totalmente o que acontece ali no Oscar. Eu acho que é uma questão multifatorial. Então, se a gente pegar o contexto ali do Joachim Trier, perdão, a minha falta de tato com outro idioma, ele é um cineasta que já tinha uma carreira que também vai ganhando notoriedade, são bons filmes também que ele já tinha lançado antes do Valor Sentimental. Tem a questão do que eu, pessoalmente, já achava difícil 2 vezes o Brasil ganhar o Oscar. Cara, a gente nunca deixou de acreditar. Eu tava torcendo. Seria mais histórico ainda, né? Mas também tem essa relação do que vai lá que esse prêmio também não... O objetivo dele não é poder diversificar e premiar outras filmografias, premiar outras equipes. Então, não fiquei insatisfeito também com a vitória do Valor Sentimental. É um filme que eu gostei muito. Gostaria de ver o Agente Secreto ganhando mais uma vez, mas eu acho que é interessante ver outras nacionalidades também se destacando ali. E, bom, vamos falar um pouquinho dos filmes que venceram aqui, né? O grande vencedor da noite, começar por ele. Uma batalha após a outra, 6 prêmios. 3 desses para o Paul Thomas Anderson, que ganhou direção, roteiro adaptado e o filme. Também o prêmio de elenco. Esse sim, em que o Brasil estava em disputa e talvez aqui, uma batalha após outra, nem fosse o mais cotado, né? Tinha outro aqui que a gente pode conversar daqui a pouquinho também. Também vitória em montagem e o outro prêmio foi para... Qual foi o outro prêmio que fugiu aqui agora? Direção de elenco, montagem, roteiro adaptado, direção, ator coadjuvante para o Champagne. Porque justamente, né, o Champagne, ele nem foi ao Oscar, por isso que eu esqueci dele. Eu ia dizer. O que vocês acharam dessas 6 vitórias aqui do Uma Batalha Após a Outra, que é um filme que eu gosto muito, particularmente, né? Sei que o Pedro já não tem assim, uma opinião que compartilha tanto comigo, né? Mas o que vocês acharam dessas vitórias aqui? Eu acho importante fazer um disclaimer no começo, né? Não tenho nada contra Uma Batalha Após a Outra. É um filme excelente, é um filme, nossa, extremamente bem realizado, bem executado, tecnicamente impecável e também do ponto de vista do elenco, né? É maravilhoso. Mas eu acho que esse foi o prêmio mais doído da noite para mim, porque se eu fosse colocar ali num ranking, acho que era Uma Batalha Após a Outra era o meu 3º filme favorito, né, para levar o prêmio de melhor elenco, né? Eu acho que em primeiro lugar estava também o Agente Secreto. Eu tinha um pouco da esperança de que esse era o prêmio mais provável da gente levar. De novo, né, por essa diversidade que a gente tem ali no elenco e também em comparação aos outros concorrentes. Mas eu também achava que Pecadores era um grande candidato, né? Se eu não estou enganado, aí tu me corrige, acho que ele ganhou o prêmio de melhor elenco no BAFTA, né? Eu tô sem a colinha da nossa última conversa, mas fato é que ele já havia ganhado um prêmio de melhor elenco em um desses prêmios termômetros, né, do Oscar. Então, evidentemente era muito possível que levasse Uma Batalha Após a Outra, mas eu preferiria perder para Pecadores, né? Preferia que fosse Agente Secreto, mas também é um prêmio justo, claro, né? O elenco da Batalha Após a Outra é excelente, mas foi o prêmio que mais me doeu, assim. Acho que é o que eu queria que fosse diferente. Porque é um elenco que tem mais pessoas, mais atores consagrados, né? Ali também tem isso, né? Eu acho que como é a primeira premiação, talvez até quem votou tenha ficado meio em dúvida o que estava premiando. Exato. O Pecadores tinha vencido o Actors Awards, isso, né? Que obrigado. É esse prêmio importante aí do Sindicato dos Atores, né?
Mas para mim foi uma surpresa, viu? Quando saiu ali que a Cassandra Kulukundes, né, seria a primeira diretora de elenco, né, a vencer, foi surpreendente. Para ti também foi, Marcos? Sim, porque como é a primeira vez que essa categoria aparece, eu não sei dizer muito bem qual que é o critério que quem votou realmente levou em conta. Talvez a gente vai ter que passar uns anos aí até saber prever melhor quem que é o favorito nesse caso. Mas os meus 3 favoritos, talvez realmente uma batalha após a outra fosse o terceiro. Eu estava torcendo muito pelo Agente Secreto nessa categoria. Achei que talvez viesse aí. E torcia muito pelo Pecadores. Mas, de uma forma geral, os três favoritos, eles têm uma questão bem política, né? Acho que são 3 filmes que, seja subtexto ou até não tão no subtexto, seja na cara mesmo, eles são 3 filmes assim que abordam questões sociais. Então, são elencos diversos, são elencos que eu acho que tem muitas facetas envolvidas ali, desde pessoas mais veteranas, outros não tanto. Não é uma surpresa negativa, mas acho que é justo, mas talvez essa seria uma das que eu gostaria que tivesse ganhado outro filme, talvez. Talvez, assim, acho que tinha aquela esperança um pouco da divisão de prêmios, né? Talvez, ok, vamos dar melhor elenco para esse e melhor filme para outro. E aí, de alguma forma, contemplar mais filmes. Mas se a academia julgou que era o ano do A Batalha Após a Outra, tá tudo certo, né? Não gosto muito... Não sou o maior fã do filme, mas não tenho nada contra esse cenário. E de certa forma, também o que me pegou muito ontem foi que na hora que essa categoria que foi ali pelo início, quando foi Uma Batalha Após a Outra, eu já percebi, eu acho que o favoritismo é grande para esse filme e acho que vai acabar realmente ganhando nas mais principais ainda. Como se confirmou depois, né? E eu torcia muito pro Paul Thomas Anderson ganhar o prêmio de direção, porque ele, para mim, é um dos grandes diretores da atualidade. E começar a bater na trave em filmes que seria favorito e não vencer, a gente viu o que aconteceu com o Scorsese, né? Que demorou aí muitos anos para ganhar o seu prêmio. E o Paul Thomas Anderson, né, já está em uma trajetória que passa dos 25 anos de direção, né? Então, também já estava começando a entrar naquela seara, né, assim, de indicados sem vitórias. Mas, por outro lado, né, se a gente for ver, né, o Champagne já é o terceiro Oscar que ele conquista. Né? Ele está entrando aí entre os grandes vencedores de atuação, né? 2 prêmios de ator principal, Milk e também o Sobre Meninos e Lobos. E agora, né, melhor ator coadjuvante. Torcia muito, né, para que o prêmio fosse para o Delroy Lindo, sim, mas eu e o Spike Lee e mais alguns, não sei se vocês torceram também para ele, né? Mas ficamos aí a ver navios aqui. O outro grande vencedor da noite foi justamente o Pecadores, né? 4 prêmios. Ludwig Göransson fez história, terceiro Oscar, né? Ele estava indicado esse ano tanto para a canção, A Light to You, quanto a composição da trilha do filme, acabou vencendo a trilha, né? Também o prêmio para roteiro original, Ryan Coogler, que vence o seu Oscar. Também o prêmio daquela disputa, né, que estava se formando de ator, aí o Michael B. Jordan acabou aqui vencendo, ganhando do nosso Wagner Moura e também do Timothée Chalamet, que foi muito zoado durante a cerimônia. E o prêmio de direção de fotografia também, um prêmio histórico aí para Durald Arcapau, Alton Durald Arcapau. Esses 4 prêmios aqui, vocês acham que ficou de bom tamanho para o Pecadores? Porque se a gente for pensar na letra fria, são 16 indicações e 4 vitórias. Ou seja, é o filme que mais perdeu do que venceu. Se a gente for pensar, o filme, inclusive, Uma Batalha Após a Outra, 13 indicações, 6 vitórias. Ele mais perdeu do que venceu. O Oscar, de certa forma, é um festival de derrotas, né? E eu acho que é uma constante. Pelo menos eu me lembro, assim, de nos últimos anos, sempre ter filmes que são muito indicados. E aí, acho que isso gera uma expectativa, né? Faz a gente pensar que, olha só, se a gente está agora diante do filme mais indicado da história, é de se imaginar que vai levar muitos prêmios. Não que 4 Oscars que seja pouco, eu acho que se fosse, sabe, 2 Oscars já é muita coisa, mas como eu gosto muito do Pecadores e eu torcia muito para ele em categorias que Uma Batalha Após a Outra saiu vencedor, como filme, como direção, eu queria que tivesse ganhado mais. Eu gostaria realmente que tivesse levado outros prêmios.
se a gente se afasta um pouquinho e olha no sentido do gênero, eu fico feliz por um lado, embora não seja, não tenha sido premiado em tudo que podia, na minha opinião. É um filme de terror que ganhou um destaque bem bacana, e não é comum isso, né? Daí, claro, a gente já pode até puxar a questão da atriz coadjuvante, com a Amy Madigan, que a gente vai falar depois. Por um lado, eu acho que é uma conquista interessante para um filme de gênero, né? Até teve uma das comentaristas ontem, não vou me recordar o nome dela, falou que a última coisa que Pecadores era um filme de vampiro. E eu não, até o Pedro me falou isso, né? A gente não concorda com isso. Ele é um filme de vampiro. Né? Eu fiz o mesmo comentário lá na minha sessão com a minha Sim. esposa e com a minha... Como se o fato de ser um filme de vampiro fosse um demérito, Exato, né? Não é um filme de terror. Não, ele é um filme de terror. Só faltou dizer que o Frankenstein também não é um filme de monstro. Exato. A gente estava discutindo justamente essa questão do subtexto, né? Nos filmes de terror, que no nosso ponto de vista, acontece até sem querer, né? Se a gente voltar lá nos filmes de terror dos anos 80, Sexta-feira 13, que são filmes que parecem gratuitos, né? E são, em grande parte, claro, mas ainda assim tu consegue problematizar várias coisas ali. Então eu acho que esse comentário de dizer que a última coisa que ele é um filme de vampiro demonstra um preconceito, né? Não, olha só, é um terror, mas é um terror diferenciado, né? Então, um dos grandes motivos da gente torcer muito por Pecadores é justamente ele ser um filme do gênero terror ganhando essa visibilidade. E duas performances de melhor ator e melhor atriz coadjuvante foram para filmes de terror. Então, ano passado, que a Demi Moore não foi contemplada ali pela substância, parece que esse ano deu uma equilibrada, assim, dos dois. Melhor ator e melhor atriz coadjuvante foram para interpretações de filmes de terror e bem de gênero mesmo, assim, não são filmes que eu posso dizer que eles são de terror, mas tem vergonha de ser, muito pelo contrário, eles realmente vestem a camisa, então é legal a academia ter reconhecido isso. Vocês acham que o prêmio para o Michael B. Jordan foi justo? E vocês acham que ele ganhou porque o Timothée Chalamet falou demais? Eu não acho, eu acho justo. Eu não acho que ele tenha ganhado em detrimento do Timothée, né? Eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Sobre o encerramento ali do período de votação, né? E aí, como não coincidia com os comentários do Timothée, então não dava para saber até que ponto os comentários dele iam influenciar no resultado do prêmio. Eu sou levado a crer que ele já não ia ganhar de qualquer modo, né? Porque, ao que parece, a votação encerrou antes da polêmica tomar as proporções que tomou. Então, acho que talvez o Timothée tenha cansado as pessoas, ele estava muito querendo ganhar esse prêmio, e aí acho que isso gera um pouco de ranço até por parte dos votantes, né? Vamos baixar um pouco a bola, né? Não é bem assim que se faz uma campanha. Então, eu considero o prêmio do Michael B. Jordan justíssimo. Era a minha torcida também, né? Mencionei que acho que ele, como Gêmeos, né, se saiu super bem. E aí eu tenho todo lugar de fala para... Justamente, eu até pedi para falar um pouquinho sobre isso. Tu falou que teve um treinador, Teve um par de gêmeos, né? O Noah e o... Eu tinha aqui o nome anotado, né? Foram dois consultores, dois gêmeos cineastas, inclusive, que eram amigos do Ryan Coogler, que foram chamados para ser essa espécie de consultores, né, do Michael B. Jordan. E é muito legal, assim, de ler como as conversas foram acontecendo, né? Como que gêmeos se comportam, qual o nível de intimidade, qual o nível de sentimento que um nutre pelo outro, né? Então, Noah e Logan Miller, né, para quem quiser pesquisar. Eles são... são cineastas também, não são tão conhecidos, né? As produções deles não são muito famosas, mas eu achei de um bom gosto, né? Já que vão representar gêmeos, que representem de uma forma adequada, né? Eu só vou te perguntar uma coisa, Marcos. Tu é o Fumaça ou tu é o Fuligem? Como faz tempo que a gente assistiu o Pecadores, eu não tô lembrando agora, mas as pessoas confundem a gente o tempo inteiro, então tá tudo bem eu confundir com a ficção também. O Fumaça é o que veste o azul, né? E o Fuligem é o chapeuzinho vermelho. Provavelmente eu seria aquele... Eu vou entregar um spoiler, mas... Talvez eu seria aquele que não se dá tão bem na narrativa, porque... entendi. Tomou uma atitude meio errada aí. Eu tô de acordo, eu sou o Fumaça, né? O chapeuzinho azul,
Bom, mas pode falar um pouquinho também sobre essa questão do Michael B. Jordan e já fala também da direção de fotografia. Que eu Perfeito. A categoria de melhor ator, ela tava apertada. Eu acho que era a única, assim, pra mim, que tava um pouco nebulosa. Tinha ali, o meu favorito pessoal era o Wagner Moura. Mas se o Wagner Moura perdesse pra alguém, eu queria que fosse pro Michael B. Jordan. Por gostar do filme, por gostar do ator. Eu acho ele carismático, eu acho ele simpático. E... sim, eu acho que foi uma alfinetada, porque me pareceu no início da campanha que o Timothée era o favorito, e eu sei que tu não é tão fã do Marty Supreme, aí não gostou tanto, depois assistiu depois das horas, né, e consegui entender um pouquinho, mas parecia assim que ele era o favorito, e aí acho que ele falou demais, eu acho que ele vestiu ali uma banca que acabou não agradando. O que não quer dizer que o prêmio do Michael foi só em função disso. Eu falo só do peso da campanha em si mesmo, que eu acho que o Timothée falou demais, acabou mordendo a língua. E que bom que daí, como não veio a vitória pro Brasil, pro Wagner Moura, foi pro Michael B. Jordan, que pra mim fez um trabalho magnífico ali, e é um ator que eu gosto bastante. E a mesma coisa acontece ali no prêmio de direção de foto, né? Eu torcia muito realmente pela Alton. Embora, claro, gostaria que o prêmio também tivesse vindo para o Brasil, para Adolfo Veloso. É inspirador, um diretor de foto brasileiro no Oscar. Mas até naquela conversa que nós fizemos no outro programa, né, sobre, primeiro, a questão de ser uma mulher negra, concorrendo nessa categoria, ser a primeira a ganhar, inclusive. Mas o que me pareceu que ia pesar muito era a questão da tecnologia escolhida para o Pecadores, de ter trazido de volta os formatos de película que estavam... não é tão em desuso, mas também por uma questão de investimento mesmo. É caro rodar com película, é um formato difícil de trabalhar e foi feito com maestria ali. Até vendo as imagens ontem do Pecadores na cerimônia, a gente até comentou entre nós assim, que se fosse um filme filmado com câmera digital, ele não ia ter o aspecto que tem. Então é muito talento envolvido, foi um timing também excelente dela estar concorrendo e eu fiquei bem satisfeito com a premiação dela. Maravilha. Vamos ouvir aqui uma música de mais um filme que foi derrotado, se é que pode se dizer que filmes são derrotados, né? Mas não é uma música que foi indicada ao Oscar, né? Trago aqui a música Retiro, tema de amor número 2, interpretada pelo conjunto Concerto Viola e que está na trilha do Agente Secreto. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, tá aí o Retiro, tema de amor número 3, né? O Zezinho me corrigiu perfeitamente aqui. Muito bem, obrigado, viu, Zezinho? Você está muito atento às questões musicais aqui do Matinê. Falando em questões musicais, a gente não vai tocar hoje Golden, Guerreiras do K-Pop, que venceu o Oscar de canção e também o prêmio de animação, né? Por uma represália que a gente resolveu fazer, né? Não sei se os diletos companheiros que estão aqui comentando concordam, mas saturou o Guerreiros do K-Pop, não? Eu sou totalmente a favor do filme, gosto bastante, gosto da música, inclusive, mas é aquilo, né? Ok, chega, vamos mudar, vamos trocar a fita, né? Como diz, né? Eu fui meio voto vencido, não foi a pessoa que mais amou também o Guerreiros do K-Pop, mas as pessoas gostam, e a música até, comentei que na academia que a gente vai, a Golden toca a plenos pulmões, então eu acho que eu dei uma cansadinha já dela também. Falando de outros prêmios previsíveis, né? Já que esses do Guerreiros do K-Pop eram os previsíveis, né? O Frankenstein venceu aí 3 categorias, maquiagem e cabelos, figurinos e também aí o design de produção, direção de arte. Outro prêmio previsível era a vitória de Jessie Buckley, né? Buckley. Para a atriz em Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, uma atuação incrível. O som para o Fórmula 1, o filme também, o prêmio aí do Fórmula 1. E também os efeitos visuais do Avatar Fogo e Cinzas, né? Esses aí eu acho que eram os previsíveis, assim, para não zerar o bolão, né? Perfeito. E vocês acham que algum desses aqui, talvez o som do Fórmula 1 em disputa com o Ciratt, né? Vocês acham que algum desses aqui poderia ter outras mãos, assim? Ir pro Pecadores, talvez? Eu não contava muito com o F1 no som, embora achava que se ele fosse ganhar alguma coisa seria nessa. E pensei talvez que, por mais que eu concorde,
cheguei a imaginar que talvez não fosse pro Avatar, por alguma questão. Eu acho que tanto o Avatar 2 e 3, eles são filmes muito parecidos em vários sentidos, então talvez já não seja mais uma novidade. Mas realmente ele no sentido de efeitos especiais, acho que ele é o que tem de mais de ponta, realmente, no cinema. Então, não foram surpresas, mas talvez eu gostaria de ver no efeitos especiais, talvez outro concorrente, né? Uma coisa diferente. E o som ali, pra mim, só a questão de achar que talvez pudesse ir pra Pecadores, mas gosto que o F1 tenha ganhado ali também. O prêmio para Amy Madigan em A Hora do Mal, né? Tá aí uma atriz que 40 anos depois volta com um filme de gênero e causa, né, lá com a tia Gladys, causa espanto e pavor no filme, que não é um filme que eu gostei, né? Pelo contrário, eu achei bem fraco, né? Mas a gente está falando da atuação dela aqui. A atuação dela realmente é marcante e é digna aí de muitas paródias. Certamente vai aparecer no próximo Halloween pessoas fantasiadas de tia Gladys. Se é que já não teve, né? No Halloween passado. Já deve ter tido, com certeza, né? Novamente, né? Acho que o fato de ser um filme de terror fez com que a gente torcesse muito por ela, né? Nesse prêmio. Eu já tinha até mencionado, né, na nossa outra conversa que para mim o grande trunfo, né, a grande qualidade da Hora do Mal é a atuação da Amy Madigan. Também não sou um grande fã da Hora do Mal, é um outro filme que talvez eu tenha ido com a expectativa muito alta, né? Foi um filme muito elogiado e muito celebrado e talvez isso tenha feito a minha régua subir muito. Mas acho que aí é uma questão de maturidade, né? O fato de eu não gostar muito do filme não significa que eu não valorize a atuação da Amy Madigan. Então eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que a categoria toda estava muito bem composta. Acho que as duas atrizes que estavam indicadas pelo valor sentimental também mereciam, né, a premiação. A Tiana Taylor, né, que acho que era a grande concorrente da Amy Madigan nessa categoria, também poderia ter levado e teria ficado muito satisfeito. Mas eu acho que também, né, foi um ano bom pro terror nessa premiação. Então, a Amy Madigan ter saído vencedora foi muito bacana de ver acontecendo. A Amy Madigan, pra mim, ela era a minha aposta pessoal. Eu realmente queria que ela ganhasse. Era uma outra categoria bem apertada. E talvez o que tenha pesado, ou pelo menos o que pesaria pra mim, além do fato de ser um excelente momento pra atriz ser indicada de novo, e aí, no caso, premiada, é o fato de que a personagem não funciona por conta da maquiagem, ela não funciona por conta do roteiro do filme, que eu também não acho um tesouro. Uhum. Ela é marcante e ela vai ser lembrada pelo trabalho da Amy Madigan. Então, para mim, foi justo realmente que ela tenha sido selecionada. Inclusive, até a gente comentou, né, que a única cena da Hora do Mal que quase conseguiu me fazer sentir um pouquinho de medo é justamente lá pros... Vou evitar spoilers, né? Mas lá para os últimos momentos do filme, quando a tia Gladys, né, se revela e ameaça o menininho, né? Dizendo que você não pode revelar quem eu sou, porque senão coisas ruins vão acontecer. Bastou a câmera fechar num close no rosto dela e foi o grande momento do filme que conseguiu me deixar com aquele sentimento, estou ficando com medo, né? O filme inteiro eu não achei assim, mas esse momento realmente teve esse efeito. Vocês ficaram com medo também que a cerimônia pudesse descambar aí para momentos mais constrangedores? Eu pergunto isso porque a estrutura da premiação ontem, ela começou 8 horas aqui no Brasil e ela estava programada para acontecer até às 11h30, né? Ou seja, 3 horas e meia de premiação. E aí nós tivemos um roteiro que, né, flertou ali com as escolhas, né? Ou seja, só 2 canções foram executadas ao vivo, né? O que eu acho um desrespeito em relação aos outros indicados. Também muitos momentos em que os que estavam agradecendo os seus prêmios foram cortados, muitos momentos aconteceu isso. E também algumas piadas, né? Enfim, que poderia ter um tom mais político sério, ficaram meio na sátira. Mas pergunto isso porque os outros premiados, né? Documentário, Um Zé Ninguém contra Putin, né? Um filme russo que não é o melhor documentário, na minha opinião, mas é talvez o que melhor dialoga com o contexto que estão vivendo as pessoas na Rússia, né? no momento. Um outro que é sobre crianças que, enfim, morreram e os pais conservam os quartos, né? O curta-metragem Quartos Vazios, que está na Netflix, para quem não viu, eu recomendo.
A animação em curta A Garota que Chorava Pérolas, que também é muito bonito, a técnica do stop motion. E aí nós tivemos algo assim, que há muitos anos não acontecia, que é um empate, né? Um empate na categoria de melhor live action em curta-metragem para o excelente Os Cantores, que é o meu favorito aqui, né? Que está na Netflix. E para o outro, né? Que é talvez o filme mais estranho, esquisito e impactante desse Oscar, que é o Duas Pessoas Trocando Saliva. E esse empate talvez tenha provocado também aí inquietação por parte, né, de quem faz o roteiro da cerimônia, porque afinal de contas bota lá 1 minuto para curta-metragem e aí no fim 1 minuto se transformam 3 minutos. O que vocês acharam da estrutura assim do Oscar como tanto, né? Olha, nem sempre para mim é uma experiência muito prazerosa, porque depende muito de quem eles colocam ali também para ser o host, né, o apresentador, e particularmente eu não fui muito fã de quem tava esse ano, para mim as piadas foram muito hit or miss, que a gente chama, né, e eu penso assim que é um prêmio de entretenimento, é um prêmio da indústria, mas que é um momento solene, de certa forma, e acho que perde muito tempo, às vezes, tentando fazer como o Pedro falou, um stand-up ali na frente. No início tudo bem, mas chega uma certa altura que começa a cansar e, ok, vamos lá, vamos, a gente quer ver as premiações e aí outras categorias acabam realmente que mereciam também um espaço considerável, acabam sendo cortadas, então teve pessoas ali que foram pra frente do microfone e apagou a luz, cortou o microfone e que nem aconteceu com a categoria da melhor canção. E então eu acho que acaba cedendo muito lugar para as piadas e deixando outras categorias que também merecem destaque, por mais que não sejam as principais, acabam ficando um pouco de lado. Então, tem muita coisa que poderia ser revista ali, na minha opinião. O Conan O'Brien foi o anfitrião. Conan O'Brien, faltou o repertório aqui. Evidentemente, eu não tenho a solução para a cerimônia do Oscar, né? Até porque não estou sendo pago para pensar a respeito. Mas acho que isso de forma bem global, acho que a academia já está aí há alguns anos lutando, né, para se manter. A academia, o prêmio do Oscar, né, está aí lutando já há vários anos para conseguir dialogar com essas gerações mais jovens, né, com o público, né, mais atual da cerimônia. Isso passa desde os próprios critérios da seleção dos filmes, porque o perfil da produção hollywoodiana mudou também, evidentemente, né, de 20 anos para cá. E a gente acaba tendo muito mais filmes de festivais, filmes mais indie aparecendo nas categorias principais. E muitas vezes não são filmes muito assistidos, né? São filmes que acabam ganhando muita visibilidade depois da premiação ou depois das indicações, né? E aí fica difícil de trazer esse público para querer assistir a cerimônia e torcer para filmes que muitas vezes o pessoal não assistiu. E acho que isso passa também pelo próprio formato, né, da cerimônia, que parece ser muito preso ainda, como o Marcos trouxe, né? É uma coisa muito solene, e acho que é bacana que se mantenha assim, mas parece que não acompanha o estilo de entretenimento de hoje em dia, né? Então, como fazer as pessoas ficarem 3 horas da noite de domingo assistindo a um prêmio de cinema? Né? Como fazer para isso? O que impede as pessoas de amanhã quererem ver só os recortes no TikTok, né? No Instagram, assim por diante? Então, não sei como que isso se resolve, né? Qual que é a saída para esse tipo de coisa, mas é isso, acaba se esbarrando muito nesse ponto, né? Temos que ter um host, temos que ter piadas, temos que ter discursos, e aí tu acaba penalizando as categorias, entre aspas, menos populares, né? O que é um disparate no meu ponto de vista. E falta bom senso, no fim das Perfeito. contas, né? Só para não dizer que foram só questões aqui que eu estou criticando, né? Eu gostei muito do momento In Memoriam, foi diferente em relação a outros, foi mais longo também, né? Mas as intervenções ali de alguns artistas com um pouco mais de destaque pela sua relevância no mundo do cinema, né? Principalmente a última parte, né? Na homenagem ao Robert Redford, né? Acho que ficou bonito assim a forma como foi feita, talvez não tão tocante às vezes, porque às vezes uma canção ela provoca mais sentimento, mas eu acho que enquanto homenagem a forma como foi feita é um pouco mais acertada, né? E bom, estamos chegando na reta final aqui do nosso programa. Eu pergunto, qual filme brasileiro estará no Oscar 2027? Nossa, pergunta difícil. Aí a gente entra nessa mesma seara, né? Como
parece que Bom, eu acompanhando nos stories do meu Instagram, muita gente estava assistindo o Agente Secreto domingo, né? Sim. Que o filme chegou na Netflix há poucos dias, né? Semana. Então, e muita gente conheceu o filme por causa de toda a comoção, né, com as premiações. Então, acho que tem muito disso, assim, muito filme nacional fantástico circula por circuitos mais fechados, por festivais, né, custam a chegar no circuito mais comercial, né, então não consigo prever quem é que vem por aí, mas coisa boa seria se mais um ano a gente tivesse Brasil concorrendo, né. Coisa boa, mas haja coração para mais uma vez esperar Exato. mais uma vez. E realmente, se a gente pegar Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, são dois nomes gigantes, né? Cineastas que já estão aí há anos entregando obras. Inclusive, teve ali pela TNT, pela HBO, teve uma retomada bem bacana da carreira do Kleber Mendonça. Então, vê que o cara realmente é veterano. Então, eu tô curioso para ver qual que é outro nome também que pode despontar, né? Que pode levar um outro trabalho lá para a cerimônia do Oscar. Muito bem. Ao longo desse ano aqui no Matinê, a gente vai acompanhando aí, vai aquecendo o Brasil para o Oscar 2027 e esperamos, é claro, que tenha um representante, né? Tem que ver ali o Festival de Cannes, o Festival de Veneza. Dentro desses festivais, geralmente, é onde surgem essas possibilidades que vão ressoar no Oscar. Agradeço aos amigos, aos irmãos. Pedro, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, sempre uma felicidade, sempre uma honra participar dessa conversa contigo. E Marcos também. Obrigado novamente por estar aqui no Matinê. Muito obrigado. O tempo passa muito rápido, né? E quando a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Então, obrigado pelo espaço mesmo e pela confiança. E até a próxima, com certeza. Maravilha. Vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Hoje o tema foi motivado pelo Oscar. É evidente que as notícias todas já foram ditas, né, ligadas ao Oscar. Mas o top 5 bilheterias da semana no Brasil traz as seguintes posições. Em primeiro lugar, Cara de Um, Focinho de Outro, aí, a animação da Pixar. Em segundo, Pânico 7, filme de terror aí. Também, em terceiro lugar, um outro filme de terror, A Noiva. Em quarto, um filme que é um horror, O Morro dos Ventos Ruivantes. E em quinto, A Empregada. Nos cinemas comerciais estão Iron Lung, né? Também Missão Refúgio e Presença Oculta. E filmes de horror, na sua maioria aqui. E segue em cartaz O Cara de Um, Focinho de Outro, Um Cabra Bom de Bola, O Diário de Pilar na Amazônia, A Noiva, O Pânico 7, Morro dos Ventos Ruivantes e, para quem ainda quer ver o Agente Secreto no cinema, essa semana ainda estará lá no Arcoplex. A Agenda Cinemeira traz aqui o Cineclube Lanterninha Aurélio, que dá sequência ao ciclo Brasil de Todos os Sons, apresentando nessa terça, dia 17 de março, às 19 horas, o filme Elis, dirigido por Hugo Prata. Lembrando que essa sessão ocorre lá no auditório da SESMA e a entrada é gratuita. Chegamos ao fim do matinê ao vivo, em que repercutimos aí o Oscar 2026 com a participação do Pedro Amaral e do Marcos Oliveira. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, no Spotify, @Cinemac, e siga nossas redes sociais, no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Nossa próxima sessão será dia 23 de março e, fechando a nossa trilha do dia, vamos ouvir a música Train Dreams, do filme Sonhos de Trem, composta por Nick Cave e Bryce Dissner. Filme aí que conta com a direção de fotografia do brasileiro Adolfo Veloso e canção essa que também não foi executada ao longo da premiação na noite de ontem. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.